Olá pessoal, meu nome é Luciana Lima, sou engenheira eletricista e hoje a gente vai fazer uma viagem utilizando o Multisim, mostrando quais são os principais tipos de fonte de alimentação que ele tem, os mais usuais. Para você encontrar as fontes de alimentação, você vem aqui no menuzinho superior, onde vai estar escrito fontes. Ele é tipo uma fonte de bateria, o símbolo de uma bateria. Clica sobre ele, vai aparecer o selecionador de componentes. Quando está marcado aqui selecionado todas as famílias, vai aparecer todas as famílias de fonte. Eu vou escolher as mais usuais. Aqui na família, selecione a família Power Source. Dessa família, as fontes mais utilizadas são a C-Power. Vou colocar essa C-Power. Outra fonte bastante usual é essa, DC Power. O terra ou referência, o ground. O VCC é uma outra fonte, corrente contínua, já eu explico a diferença entre eles. Essas são as mais usuais. Agora você vai selecionar a família sinal voltagem source, ou seja, fonte com sinais de tensão. Daqui você pode selecionar essa AC voltagem, posiciona, e por fim DC interativo voltagem, ou seja, uma fonte de tensão corrente contínua interativa, é uma fonte de tensão variável. Ok. Pessoal, aqui na minha área de trabalho já coloquei as 5 fontes. E o terra, o ground. Então vamos comparar cada uma das fontes. Essa primeira fonte que foi inserida é a fonte AC Power. Vemos aqui que ela me dá o valor da tensão, o V, em RMS, ou seja, um valor real médio quadrático. O que isso significa? Esse VRMS, essa tensão média, equivale ao correspondente de tensão em corrente contínua, que vai produzir ali a potência na carga, ou seja, equivaleria a 120 volts de corrente contínua na carga, numa tensão média. A outra fonte bem parecida com ela é essa fontezinha aqui, a C voltagem. Só que essa C voltagem, olha só, ela tem um diferencial. Vou até pôr as duas juntas para poder fazer a comparação. V1, AC Power, V3, AC voltagem. Ela é uma fonte de tensão que já me dá o valor da tensão em tensão de pico, ou seja, o valor máximo que a onda de tensão alcança. Então, quando eu coloco o valor aqui, ele já me dá o valor em pico. Da mesma forma, ela permite eu editar uma série de grandezas, bem como a frequência. Então, vou alterar a frequência aqui para 60 Hz para ficar semelhante à primeira. Essa está com 120 volts VRMS e essa está com 1 volt de pico. O que eu vou fazer? Vou colocar as duas com 5 volts, já vai ser suficiente para visualizarmos. Então, vou colocar 5 volts nessa e 5 volts de pico. Estão aparentemente iguais, 60 Hz, 5 volts de VRMS e 5 volts de pico. Qual que é a diferença disso? No que vai influenciar? Influencia que aqui, ó, nessa primeira V1, eu tenho o valor médio de tensão, enquanto na segunda eu tenho a tensão de pico. Como que elas relacionam? Eu tenho que essa tensão de pico é igual a essa tensão RMS vezes raiz de 2, ou seja, a tensão eficaz, a tensão média vezes raiz de 2. Então, aqui, ó, a tensão é superior vezes raiz de 2. Utilizando um osciloscópio, é possível visualizar isso de uma forma bem especial. Ó, vou pôr as duas fontes aqui, uma do ladinho da outra, e vou pegar o osciloscópio. Para facilitar, eu vou usar o osciloscópio de 4 canais.
Nesse menu lateral do lado direito tem uma série de equipamentos aí que permite eu analisar o circuito. O osciloscópio, o que ele faz? Ele vai tirar uma foto instantânea do que está acontecendo no circuito. Não é bem uma foto, ele vai me mostrar o sinal de tensão, o que está acontecendo. Então, eu vou posicionar esse osciloscópio de 4 canais. Ele é bem simples, porque basta apenas eu pegar um sinal aí de tensão e ele já aceita. No canal A, eu vou ligar a tensão de pico. Puxo o fio e conecto a primeira fonte. Só ajustar aqui para não ficar preenchido. No canal B, vou colocar a tensão VRMS. No negativo das duas fontes, eu vou ligar no ground, no terra. Posso ligar as duas fontes juntas. E aí, posiciono o terra. Tá ligado. Quando eu começar a fazer a simulação, tá vendo que os dois fiozinhos estão vermelhos? No osciloscópio vai aparecer o fiozinho vermelho. Então, eu vou executar a simulação e vocês vão ver o que acontece no osciloscópio. Tá vendo as duas formas de onda? Eu não sei quem é quem. Olhando assim fica difícil eu entender. Canal A, canal B, tá tudo igual. Para fazer essa diferenciação, eu gosto de estar utilizando mudar a cor de um dos canais. Por exemplo, no canal A, vou mudar a cor desse fio. Aí lá no gráfico vai alterar a cor. Como que eu mudo a cor? Clico com o botão direito sobre o fio e seleciono cor do segmento. O meu aqui está desabilitado porque eu só pausei a simulação, não parei. Então, eu vou lá, paro a simulação, clico com o botão direito sobre o fio e altero a cor do segmento. Como o fundo é escuro, cores claras ficam bem visíveis no fundo escuro. Então, eu vou colocar um verde bem limão e a outra eu posso deixar vermelho. Mais uma vez, eu executo a simulação e visualizo. Então, já é possível ver o seguinte, olha só. Uma fonte é vermelha. Quem que é a fonte vermelha? A vermelha... Aí, agora sim, fica mais fácil de visualizar. Quem tá com o fio vermelho é a tensão VRMS. E ela tá maior do que a tensão de pico. E muitos têm essa dúvida, mas por que o VRMS é maior? Tá. Quando eu estipulo 5 volts VRMS, eu estou estipulando como se fosse 5 volts em corrente contínua. Para poder encontrar o seu equivalente em alternada na tensão de pico, é multiplicado este valor por raiz de 2. Então, por isso que a vermelhinha é maior. Enquanto que essa fontezinha com 5 volts de pico já me dá o valor máximo da onda, ou seja, eu garanto que é 5 volts. Olha só, na escala do canal A, está em 5 volts por divisão. É possível ver que a onda verde alcança exatamente os 5 volts no nível máximo e 5 volts no nível mínimo. Enquanto que a vermelhinha vai um pouquinho a mais. Esse pouquinho a mais é o raiz de 2 multiplicado. Raiz de 2 dá em torno de 1,4142. Então, é um pouquinho maior. Quase metade do valor, né? A mais. Então, vocês falam, professora, qual que eu vou usar? Depende. Se eu tenho um circuito que eu quero utilizar a tensão de pico, eu coloco essa fonte de tensão de pico, eu já ponho o valor, tá, de boa. Se tem uma que eu quero o valor RMS, se é pelo valor médio da tensão que o circuito vai ser simulado, eu utilizo essa outra fonte. A C-Power e essa aqui é a C-Voltagem. Então, essa é a diferença principal entre essas duas fontes. É comum durante a aula, nas simulações, os alunos colocam essa fonte e eu estou utilizando o VRMS. O que acontece? Como ela tem um valor menor, a corrente dá menor, a potência dá diferente, tudo isso porque não prestou atenção no tipo de fonte. Parece ser igual, ó, mas não é. Posso sumir com essas fontes e tal. As outras fontes que eu vou estar fazendo a comparação aqui são essas duas. O VCC e essa fonte aqui da C-Power. Qual que é a diferença entre essas duas? Esse VCC, ele utiliza o ground como terra. É como se a parte positiva da onda, do sinal contínuo, e o terra estivessem separados, e aí eu posso fazer um circuito em colunas, enquanto que essa aqui eu uso para fazer o circuito do jeitão normal.
Se eu colocar as duas com o mesmo valor, na hora da simulação a gente não vai ver diferença entre elas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o VCC, colocar em 10 volts, 10 não, 1,8. E o VCC, vou colocar em 5 volts. O V2, vamos assim dizer, o DC Power. Para funcionar, o DC Power precisa do terra, tá ligado? O VCC não precisa. Da mesma forma, eu vou ligar as duas no osciloscópio, que vai mostrar um sinal. Ligo aqui no canal B e ligo a DC Power no canal A. Mudar a cor do segmento, vamos colocar uma cor diferente aí. Eu gosto do rosa choque, então vamos colocar rosa. Aí você põe a cor que você achar melhor. Executo a simulação e vou visualizar a forma de onda. Estão vendo aí? A onda rosa. Ó, canal B, 8 volts e canal A, 5 volts. Então aí, ó, o osciloscópio me permite fazer uma análise aí tranquila, olha só. Ele navega em cima aí de cada uma das ondas, utilizando esses dois cursorzinhos aí. Então, aí isso permite com que eu analise na onda para encontrar o valor de pico, o valor máximo e tal. Ele me mostra aqui. Então, nesse exemplo, dá para ver perfeitamente aí, ó, que as ondas são contínuas, retilíneas, assim, o ideal de tensão contínua. Elas têm a mesma função. E, por fim, a cereja do bolo é essa fonte interativa. Vou parar a simulação, vou tirar essas duas fontes que eu já expliquei sobre elas e vamos para essa fontezinha aqui especial, que é uma fonte interativa. O que é uma fonte interativa? Fonte interativa é uma fonte variável. Clico 2 vezes sobre ela. Ela permite que eu altere o valor da fonte utilizando uma letra-chave. Aqui a chave está na letra A, mas eu tenho todo o alfabeto aí, o teclado alfanumérico aí para poder escolher. Vou deixar no A mesmo. Ela está me falando que o valor máximo dela é 10 volts, o valor mínimo é 0 e o incremento dela vai ser em 5%. Fiz a ligação, vou iniciar a simulação. Abro o osciloscópio e vou vendo, olha só. A fonte ela está em 5 volts. Clico fora do osciloscópio para selecionar a área de trabalho e vou apertar a tecla A. Conforme eu aperto a tecla A, o nível de tensão aumenta e o sinal da minha forma de onda de tensão também aumenta. Vou continuar apertando A até atingir o valor máximo, 10 volts. Então, essa fonte variável permite com que eu utilize como se fosse uma fonte variável mesmo de bancada. Eu utilize aí para incrementos de tensão, onde eu preciso utilizar um circuito, em vez de agora clicar na fonte e mudar o valor, com uma tecla eu vou apertando e a simulação prossegue simulando, eu só vou alterando o valor, não perco. Pessoal, essa foi a aula de hoje sobre fontes, espero que tenha ficado bem explicado. Qualquer dúvida pode deixar no comentário abaixo que logo responderei. Não se esqueça de se inscrever no canal, clica joinha se gostei e compartilhe com seus amigos. Até a próxima.